Estamos ao vivo para contar uma história de amor, gente. A mulher dele tá aqui do lado, tá? Não tô dando em cima dele, não. Só fofoqueira. Vou contar uma história linda. Gente do céu, tô doida pra falar. Muita gente já conhece meu convidado de hoje. Ele é maravilhoso, conhecido como ex-padre, porque ele foi padre. Nós vamos saber tudo. Hoje ele é casado, tem filhos, tem netos, mas eu quero saber a história inteira desse meu convidado de hoje, que é Milton Bessa, gente. Para vocês que me seguem aí do Brasil todo, vocês vão conhecer. Quem é de Paranavaí já conhece um pouquinho, mas a história inteira poucas pessoas conhecem, nós vamos contar hoje. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada por me receber na sua casa. Estou tão feliz de falar com você. É um prazer e é inédito. É inédito a história dele. Vamos começar do começo? Isso. Onde que você nasceu? Eu Você é de que estado? Eu costumo dizer que eu sou do estrangeiro. Oxi! Eu nasci em Ademar de Barros, do ladinho de Terra Rica, uma cidade bem Que pequenininha. pertinho. Eu sou de Tamboara. Vamos competir com a menor. A minha tem 5 mil habitantes. Quanto tem na tua? Tem menos. Menos? Tem menos. Ganhou. Já começou a ganhar. A minha tem 5 mil. Você nasceu ali e quando surgiu essa vontade de ser padre? Porque você foi padre por 11 anos, né? Isso. Quando surgiu a vontade de ser padre? Então, eu morava ali em Ademar de Barros e, na verdade, a minha infância, assim, eu sempre muito ia na missa, sabe? De vez em quando, tal. Não éramos, assim, católico, praticante. E na minha juventude, eu tinha, assim, muitos amigos. Aquela cidade, todo mundo era como se fosse parente, né? E aí meus amigos eram do grupo de jovem, eu tinha até uma certa aversão ao grupo de jovem. Eu não entendia o que era aquilo, achava que eles eram um grupo elitista, bem exibidinhos, né? E não me misturava muito com eles. Aí uns amigos que eram do grupo de jovem me convidou para participar do grupo de jovem. E eles foram muito perseverantes, eles convidaram demais. A gente trabalhava na roça, à noite eu ia para Terra Rica fazer faculdade, ensino médio. Então não tinha muito tempo, eu gostava muito de estudar, não tinha muito tempo para isso. E aí eles me convidavam, vai ter um retiro da renovação carismática, lá no meio de Bambuzal, ou numa chácara em Terra Rica, numa fazenda, no meio do mato. Eu disse, não tem tempo, né? Eu já tô por aqui de Bambuzal, meu filho, trabalho na roça. E assim, final de semana, quando eu não tinha prova, o meu patrão era muito pescador, um japonês querido, o seu Leones, o Isashi, ele falava, vamos pescar? Vamos. Então quando eu não estava precisando da prova, eu estava pescando. Então eu não tinha muito tempo, né? E aí um dia eu falei, eu vou para agradar meu amigo. E aí foi o Laurindo, o Zé Carlos, o Tico e eu. Fomos lá, o Laurindo que tinha convidado. E nós três fizemos um retiro de um dia no meio do Bambuzal. Foi até a Ana Maria Vendramel, que foi uma das pregadoras desse retiro. Muito simples, até lembro até hoje, ela falou da sementinha e tal. E tudo que se falou ali foi tocando meu coração. Moral da história. Lá eu já confessei com o padre, lá eu já comecei a participar do grupo de jovem. Você tinha quantos anos, Eu aí? tinha uns 17, 18, por aí. Aí eu me lembro que quando eu voltei para casa, eu voltei diferente. Foi um dia de imersão, de transformação. Voltei para casa diferente. Tinha um gravador lá, botei umas fitas que eu tinha comprado lá no encontro, já comecei a ouvir, tudo me fazia sentido, comecei a ler a Bíblia, comecei a fazer o jovem, meus irmãos falaram, ele vai ficar louco, não é possível, ele está diferente. Você ficou obcecado por aquilo. Foi uma mudança de vida, uma Deus conversão. tocou seu coração. Uma conversão. E sempre foi muito intenso, e eu falava, mas eu posso servir mais. E essa vontade de ser padre foi muito interessante. Foi logo na sequência, aí, alguns anos depois que eu passei por esse processo de conversão, já ia na missa todos os finais de semana, participava do grupo de jovem, e lá não era paróquia, era uma capela. Então eu ajudava o padre Nestor na época. Você era em que ano? 1987? 87, 88, né? Não, antes. 82 eu fui para o seminário. Isso era 1980. Sim. E aí eu já ajudava na paróquia voluntariamente, fazendo os papéis de batizado, ajudando a arrumar o altar. E não era que o padre Nestor era muito simpático, era assim meio bravão, sabe? Já cansado. E aí eu fui, Deus é maravilhoso. E eu fazia segundo ou terceiro ano de ensino médio lá em Terra Rica.
E um dia apareceu um padre chamado Frei Chico. Frei Chico? É, bem velhinho, aquela barbinha bem comprida, tudo branquinha. Ele andava com dificuldade, ele foi sala por sala falando de vocação. E eu me lembro que ele fez umas estatísticas, ele dizia quantos padres tinha no mundo e quantos padres precisavam. Tinha comunidade que tinha missa uma vez por ano. Né? E foi falando, que mexeu comigo. Eu voltei para casa mais diferente ainda. Eu disse assim, meu Deus, eu preciso servir a igreja, eu preciso ajudar, eu posso. E aí a decisão não é fácil. Foram mais de um ano pensando, vou, não vou. Minha família, né, era uma família assim, bastante carente, digamos assim. O meu trabalho era muito importante para manter a família, mas eu consegui dizer sim e acabei indo para Ponta Grossa, fiz faculdade de filosofia, depois para Londrina, teologia, e aí me ordenei em 1988. 88, aí você ordenou, padre. Isso. Daí eu fui, por incrível que pareça, eu fui pároco, fundador da paróquia aqui de São Jorge, onde nós estamos gravando. Você foi o primeiro padre aqui de São Jorge, de Paranavaí? Gente, Definimos vocês o sabiam nome. disso? É uma história. Se você olhar nos livros tombo lá da paróquia, Não tem. tinha igreja aqui Tinha ainda? igreja, mas não tinha paróquia, era capela. E era Nossa. atendida pelos freios carmelitas, né? Daí foi minha primeira paróquia, e eu comecei meu trabalho aqui, não tinha carro, andava de bicicleta, andava a pé, andava em carro emprestado. Não tinha esse luxo que é hoje, Não né? tinha Padre, escrivaninha, assim, nós né? cerramos o seu Emílio, ele mexia com marcenaria, cerrou umas tábuas rústicas, que hoje é chique, que tempo era meio vergonhoso, e fez a minha escrivania. Nós Ele era pobre, hoje é luxo. e foi assim que nós começamos o trabalho. E como é que foi a sua primeira missa? Que você rezou? Foi lá em Ademar de Barros, que eu fui ordenado padre em Terra Rica, né? Foi assim bacana, foi na minha terra natal onde tudo aconteceu, né? Foi bacana como? Você estava tremendo? Você já estava confiante? Como é que foi? Não, por mais que você tá confiante, mas ainda bem que tinha o padre ali do meu lado, ele me ajudava, né? Ali, ia passando o missal e assim por E diante. o sermão? Fiz uma homilia, uma pregação gostosa, assim, tudo de ação de graça, agradecendo por ter chegado lá, né? Muito bom. E aí, me conta mais assim, agora eu quero saber quanto tempo você ficou padre, assim, porque a gente vai contar da história de amor dele, mas tem também essa primeira história de amor que é pela igreja, o chamado que Deus tocou no seu coração, você se tornou padre. Aí você ficou quanto tempo ali sendo padre aqui, sempre da igreja de São Jorge? Eu, na verdade, eu atendi São Jorge, atendi a vida operária, depois fui transferido para Lins, porque na verdade eu sempre fui padre de paróquia, mas eu sempre fui apaixonado por comunicação, né? Então eu sempre cuidei minha paróquia maior, eu diria que é o rádio. Eu fazia programa de 2 horas ao vivo, numa FM. Mas é louco, como é que eu vou botar um padre num horário 9 de manhã, das 7 às 9 da manhã, numa FM? Na época que ainda não tava essa coisa toda de internet, virou padre um tá toda programa, hora na TV. Era o mais ouvido, foi muito bacana. Eu trabalhei 30 anos como radialista, né? Você era bem famosão, né? Tinha bastante Não, audiência. continua famoso. Eu tô falando porque a gente tá naquela época. Muita Você gente bem me famoso. conhece pelo rádio, até pessoalmente, acho que muitos não conhecem, né? Mas só o pessoal mais daqui, mas foi um tempo muito bom. Eu me especializei em comunicação, sou professor de rádio, jornal, Por que você deixou o teatro, né? rádio? Porque eu não tenho tempo. Ou eu cuidava da minha família, ou eu cuidava do rádio. Tá, a gente chega lá. Então vamos lá. Aí você ficou 11 anos padre. Isso. Que momento da tua vida você falou assim, eu me apaixonei pela pessoa errada, ou certa, né? Que aí você já começou a ficar assim, meu Deus, pensando nela à noite, eu vou ficar com ela, eu continuo padre. Foi assim que aconteceu? O seu amor, assim, pra você largar? Não foi. Não? Na Como verdade, é que foi? assim, por 5 anos eu fui um padre assim, muito feliz, muito realizado, não questionava muito, estava tudo muito bacana. Mas depois de 5 anos eu comecei a sentir um vazio. Na verdade, eu sempre sentia como padre um vazio dentro de mim. Que por mais que eu estava no meio de pessoas, eu não preenchia esse vazio. Por mais que eu amava o que eu fazia, esse vazio continuava. Eu não sabia do que era, né? Não sabia explicar o que era, né? E aí eu comecei a questionar, será que eu estou no lugar errado, será que eu devo sair? Aí eu fui transferido para Lins, onde eu montei uma rádio FM muito grande lá, cuidava de 3 rádios, cuidava da pessoal da comunicação da diocese, era professor em 3 universidades, Marília, Lins e Bauru, na USP. Então a vida era muito corridona, talvez esse cansaço, ainda tinha os programas de rádio, tinha paróquia, né?
Aí eu falei assim, tá na hora de deixar. Eu não estou feliz, né? Eu não estou feliz. Aí foi quando eu, por opção, falei, não, eu quero deixar. Só que de 5 até 11 anos eu fiquei 7 anos. 7 anos que se vazio. 7 anos, assim, Já ficando infeliz. doente. Aí fiquei doente, tive uma depressão muito forte, para eu levantar num lugar, sentar na outra, dava trabalho. E aí eu disse para Dom Rubens que eu queria deixar o sacerdócio. E ele disse assim, não, você não precisa deixar, você pode continuar, tira um tempo. Eu disse, não quero tirar um tempo, né? Aí deixei realmente. Você que tomou a decisão, não quero mais. E aí... Mas você já conheceu a sua esposa, ela se tornou namorada, vocês se conheceram antes? Quando eu vim para cá, de volta para Paranavaí, que eu vim como trabalhar nas rádios aí, eu já não tinha mais paróquia por opção. E aí eu já trabalhava com uma pessoa que foi minha secretária há 2 anos na paróquia aqui, maravilhosa, a Rose. E depois nós começamos assim que namorar, meio que, né, eu não tinha oficializado, tinha deixado de sacerdócio, mas ninguém desconfiava, mas não sabia, né? E é essa história que você não sabe. Me conta. Aí me casei com conta do Rose. hoje de história que ninguém sabe. E aí me casei com Rose, uma pessoa maravilhosa, querida. E nós geramos 2 filhos. Olha, o Tiago e a Mariana. Que era sua secretária na igreja. Mas quando eu era secretária, éramos grandes amigos e não tinha nada disso. Até eu levava ela para namorar e buscava de vez em quando. Eita! Então não tinha nada a ver. Depois que deixei, que estava deixando, foi que a gente se encontrou e, né, começamos a trabalhar junto de novo e começou a sentir esse clima, né? Mas aí nós nos casamos e logo depois de casados, nós casamos em 2000. Começo de 2001, acho que foi 2000, acho que foi por aí. E aí nós geramos um filho e geramos uma filhinha logo na sequência. E uma manhã, no dia 4 de fevereiro, não sou muito de data, de 2006, não, 6 de fevereiro, enfim, vamos lá. E aí o que aconteceu? Aquele dia eu não tinha ido para a rádio, eu estava meio de férias, e eu fui fazer o café, o mamá para a Nenezinha, para o nosso bebê, para o nosso bebezinho, que tinha 2 anos. E aí, quando eu cheguei na cozinha, eu escutei ele gritando, ai minha perna, ai minha perna, ai minha perna, eu corri lá. Quando eu cheguei lá, a mãe dele tinha caído morta, em cima da perninha dele. Ela dava mamar para um e morreu, né? Corri para o hospital, achava que fosse um aneurisma, Deus foi tão maravilhoso, meu cunhado estava em casa, o Astúrio Nunes, aquele cantor querido, também estava em casa. Eu falei, gente, socorre aí que eu vou correr. Aí corri para o hospital. Meu Deus. Quando chega lá, ela falou, não, ela foi a óbito. Meu Deus. E aí eu fiquei com 2 bebês, ela faleceu de lúpus, né? Fiquei com 2 bebês. Por 4 anos eu fui pai e mãe. É muito interessante isso. A inversão de papéis, né? Eu sou mais mãe dos meus filhos que pai. Vários psicólogos tentou tirar, não conseguiu. Falei, deixa quieto, tá tudo bem. Como assim, né? Ser mais mãe? Porque eu desenvolvi durante 4 anos, claro que minha sogra, minha mãe, meus irmãos me deram apoio, mas eu morei 4 anos com meus bebês. E aí, então, eu era mãe e pai. E eles eram muito pequenininhos, tinha 8 meses pequenininha. E o Tiago tinha 2 anos. E aí você estava com depressão então, quer dizer, eu sou muito mais... época, não, já tinha, estava tudo bem, estava resolvido, né? E aí, então, cuidei deles. Aí, pensei, por 4 anos, eu falei, não pretendo me casar, né? Também não quero voltar para o sacerdócio, que até podia. E a minha mesmo missão... você tendo um filho, você podia voltar? Podia voltar, né? Ficar viúvo e tal. E, na verdade, foi quando eu consegui superar isso. Eu me lembro, assim, de uma história muito interessante, chama a história da pipoca. Até lá em Curitiba, quando eu vou para os meus treinamentos lá, eles me chamam, cadê o mito da pipoca? Mito da pipoca? Porque, na verdade, foi assim. Quando minha esposa faleceu, eu fiquei com 2 bebês. Um de 8 meses e um de 2 anos. E eu dizia assim, meu Deus, ele já perdeu a mãe. Agora, se eu ficar depressivo, né, ansioso, triste, mas era tão forte a dor de ter perdido a pessoa amada, que muitas vezes eu chorava, pulava o muro do cemitério à noite para poder ir lá chorar no túmulo. Quando as crianças dormiam, para que eles não pudessem sofrer com isso. E um dia, era quase meio-dia, eu estava voltando ali do hospital, tinha dado uma passadinha no túmulo, do cemitério, dar uma passadinha no túmulo para poder ver se passava um pouco aquela dor. Como locutor, não estava ouvindo rádio nenhuma, né, fazendo locução, porque a tristeza era muito grande. Luto, né? E aí eu liguei a rádio, eu falei, vou ligar a rádio, uma rádio que não é a nossa, para ver se
né? Você escuta alguma coisa. E eu vi um cara com um vozeirão que diz assim, você já estourou pipoca? Eu disse, mas que pergunta besta. Eu aqui com o coração doendo, triste, chateado. O cara pergunta, você já estourou a pipoca? E eu disse assim, já, e aí? Ele falou assim, então, a pipoca, quando aquele milhozinho está dentro de uma panela fechada, com óleo quente, fritando, ela acha que ali é o fim e que ela acabou. Mas muitas pipocas estouram e outras resolvem não estourar. Elas ficam no fundo da panela e vira peruá que só serve para quebrar dente e nada mais. Ele falou assim, e você que está me ouvindo? E você que perdeu a esposa? Eu falei, é para mim. E você que perdeu o emprego? E você que perdeu o filho? Escolhe, você quer ser pipoca ou peruá? Que a gente chama de coreto, pipoca ou coreto? Aí eu disse assim, eu quero ser pipoca. Aquela história mudou a minha vida. Eu disse, não, em nenhum momento eu vou deixar de cuidar desses dois, de cuidar dos meus filhos. Eu vou ser o pai mais feliz do mundo para eles, eles merecem. Nossa, e foi aí, por 4 anos eu me tornei pai e mãe. Não foi fácil, tive que trabalhar, cuidar deles, apuro financeiro, mas fui, e depois de 4 anos, ali naquela situação. Porque, na verdade, hoje, no meu trabalho como coach, eu ajudo as pessoas a superar um luto com 70 dias. Mas eu fui no campo da psicologia, que eu estudei, tal, falei, não, é 4 anos. Eu botei na minha cabeça, era 4 anos. Por 4 anos eu trabalhei meu luto. Eu fui atrás de mãe e de pai que tinha perdido criança pequena, que tinha perdido a esposa e tinha ficado com criança pequena. Ou de pai que tinha perdido a esposa, ou mãe que perdeu a esposa com criança pequena. Eu visitei vários da cidade. Falei, me conta o que vocês fizeram, porque eu preciso aprender, eu estou com 2 bebês, eu estou viúvo. E eu tenho que cuidar deles. Vocês me contaram a história deles. E a história deles me ajudou a entender e criar a minha história. Por 4 anos, eu fiquei sozinho com os meus filhos. Depois de 4 anos, o coração já estava tranquilo, estava ficando leve, eu já estava recebendo a herança de tanta coisa boa que a minha esposa tinha deixado dentro de mim e que com certeza ela levou também no coração dela. Com certeza. E naquele momento, eu já sentia, o meu filho dizia assim de vez em quando, papai, eu pegava minha mãozinha, esticava na cama e falava assim, compra uma mãe para nós. Ai, meu Deus do céu. E eu dizia para ele assim, filho, que dor, hein? Mamãe a gente não compra, o papai do céu dá. E aí, um dia eu estava preparando uma palestra que eu ia dar para uma empresa chamada QS, Inteligência Espiritual. E aí eu entrei naquele tempo a internet era tão ruim, né? Eu entrei num site lá, numa conversa lá, e tinha uns nomes lá. Falei, vou falar um oi com o meu nome, eu nem entrava muito nisso, o menor nome. E aí eu vi lá, Mel. Aí eu falei assim, oi Mel, eu sou o Milton Bers. Minimizei a página e continuei preparando minha palestra. Chegou tarde, na noite fui fechar o computador. A tela inteira estava escrita, oi, você não vai falar comigo? Eu sou a Mel. Eita, estava mais precisando conversar com você. Aí eu falei, oi Mel. Conversamos. Será que já pode apresentar a Mel? Já. Então mostra ela. Vocês querem conhecer a Mel? A pessoa que ficou, oi. Vamos conhecer ela, que hoje é a atual esposa dele? Aí. Mel, atual esposa do Milton Berço, atual que já faz bastante tempo que estão casados. E a partir de agora nós vamos conhecer a fase 2 Deixa eu só do concluir Milton essa Berço. parte aqui, aí você fala com a Mel. Tá. Então, Vou pôr mais pra trás, tá, deu gente? para nós 3. Pra Ótimo. caber os 3. Ficou bom. E aí,